A varíola foi uma doença infecciosa causada por duas cepas do vírus da doença, varíola maior e varíola menor. O último caso da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. O risco de morte após contrair a doença era de cerca de 30% e ainda era mais superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e a cegueira. Já os sintomas iniciais e também mais comuns da varíola eram a febre e os vômitos. Conforme os dias após contrair a doença, começava a surgir úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. Após alguns dias, as erupções cutâneas evoluíam para bolhas repletas de líquido. Em um determinado momento, as bolhas ganhavam crostas e desprendiam-se, deixando cicatrizes na pele. A doença podia ser transmitida entre pessoas ou objetos contaminados. A prevenção contra a doença era a vacina, e em caso da doença já ter sido contraída, eram usados antivirais. Em 1798, Edward Jenner percebeu que as vacas tinham feridas iguais causadas pela varíola nos humanos. Os animais tinham uma versão mais leve da doença, a bovina. Então, Edward resolveu tirar a prova da sabedoria popular, que dizia que quem lidava com o gado não contraía a doença. Ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ao vírus bovino, tinham uma versão mais suave da doença. Então, Edward Jenner dirigiu sua primeira experiência com James Phipps, um garoto de 8 anos. Edward infectou James usando o pus das bolhas de Sarah Nels, uma leiteira que contraiu a varíola bovina através do contato com o gado. James teve febre e algumas lesões, mas não desenvolveu a infecção completa da varíola, tendo uma recuperação rápida. A partir daí, Edward infectou James com o líquido de uma ferida de um paciente com varíola. Semanas depois, James não desenvolveu varíola. Assim foi descoberta a propriedade de imunização. James foi o 17º caso descrito no primeiro artigo de Edward Jenner sobre a vacinação. No ano seguinte, ele relatou a sua experiência à Academia de Ciências do Reino Unido, mas as provas que apresentou foram consideradas insuficientes. Ele realizou novas inoculações em outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, o trabalho foi reconhecido e publicado, mas os críticos tentavam ridicularizá-lo, denunciando como repugnante o processo de infectar pessoas com material colhido de animais, mas as vantagens da vacinação se tornaram evidentes, criando imunidade. A varíola humana, uma das doenças epidêmicas mais mortais da humanidade, foi considerada erradicada na década de 1980, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Edward Jenner foi capaz de descobrir a vacina para essa doença que tanto matava naquela época. Edward Jenner era filho de um vigário anglicano, era o 8º entre seus 9 irmãos, tendo recebido uma rígida educação. Aos 14 anos, se tornou aprendiz de cirurgião do seu povoado em Natal. Mais tarde, estudou em Londres. Em 1772, voltou para Berkeley, dedicando-se à medicina. Nesta localidade, seria conhecido pela invenção contra a varíola. Em 1979, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola como uma doença erradicada. Isso deveu, sobretudo, aos esforços coordenados da saúde pública, sendo que, indubitavelmente, a vacina foi um componente essencial. Apesar de a doença ser declarada erradicada, algumas amostras de pus contaminado com o vírus causador da mesma são mantidas em laboratórios, no Centro de Controle de Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, e no Centro Estadual de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia Vector, em Kostovo, na Rússia. Uma coisa interessante de se falar também é que a origem da varíola é considerada desconhecida.
porque os primeiros relatos aconteceram na era cristã. Mas tem muitas pessoas que falam que foi por volta do século III e pessoas que falam que foi por volta do século IV. E antes desse período, acredita-se que a doença ocorria de forma esporádica, devido ao número de habitantes na cidade.